Pânico granato nana. Esse é o romã anão. É uma outra opção muito interessante para você plantar frutíferas em vaso. Então ele fica no máximo em 1 metro de altura, então uma planta relativamente pequena e produz frutos também, o fruto de tamanho menor e dá essa planta linda que vocês estão vendo, com flores muito bonitas, igual é o romã. Aqui do lado nós temos um romã comum. Sou Haroldo Sampaio, engenheiro agrônomo, e trabalhamos aí nesse canal para ajudar as pessoas que trabalham diretamente, jardineiros, paisagistas, com jardinagem propriamente dita. Hoje iremos falar principalmente romã. Estamos hoje numa floricultura Isabela Plantas, aqui no São Luís, uma floricultura grande, bonita, que tem certeza que quem vier aqui vai achar boas plantas e boas condições para negociação. Esse romã e plantas frutíferas de modo geral, hoje está sendo muito usado em vasos. Romã propriamente dito, que o romã comum, que é uma variedade que é o pânico granato, ela cresce entre 2 a 5 metros de altura. Então é um romã que a gente sabe que o cultivo dele já foi adaptado, é uma planta da Ásia, mas foi muito bem adaptada, tolera os nossos solos aqui e regiões tropicais e subtropicais. Então ela é muito bem adaptada tanto para o sul do Brasil quanto para a parte norte do Brasil, centro-oeste, sudeste. Então, onde tem um pouco mais frio, ela adapta bem, e onde tem temperaturas maiores, também se adapta muito bem. É uma planta relativamente rústica e com uma característica muito interessante. Além de produzir esse fruto, que muita gente utiliza, tem pessoas até que todo ano pegam as sementinhas do romã, início do ano, se não me engano, é 8 de janeiro, mas não me incomoda a data, não é esse o objetivo, mas aí eles colocam e tem algumas características lá para a pessoa, para atrair sorte, prosperidade e dinheiro para aquele ano ali, que eles fazem normalmente no dia de Reis Magos aí, essa simpatia aí com sementes de romã e guardam ela na carteira. Então isso aí, romã, de norte a sul a gente já sabe que tem outras características, que é muito bom, principalmente para garganta e outros locais. Suco de romã também sabe que é muito bom, pouco usado aqui no Brasil, mas muito usado nos países da Europa, principalmente na região ali próximo do Mediterrâneo. É muito comum o suco de romã, coisa que a gente usa até pouco aqui, a gente usa mais romãs para outras atividades. Mas independente disso, eu quero ter um romã no vaso. O que eu vou procurar ter, o que eu procurar fazer? Se eu optei para essa variedade, que é a variedade anã, você vai precisar de um vaso menor, porque a planta vai crescer até 1 metro de altura. Então ela não é uma planta grande. Se você optou por esse romã maior, então você também vai precisar de um vaso maior. Então vamos pegar a situação do vaso menor. Ele com a altura da variedade anã. Um vaso com altura aí de 50 por 50 de altura e 50 de largura é mais do que suficiente para você cultivar um romã deste porte, que é o romã anão aqui. Quanto ao outro tipo de romã, o romã comum, esse eu aconselho já um vaso maior, porque ele vai chegar numa altura maior e precisa de mais espaço ali na raiz para que ele desenvolva. Então procuraria um vaso de no mínimo a boca de 50, mas que uma altura fosse maior aí, com altura de 80, 90 centímetros de altura, até 1 metro se puder. Então lembrando, quando a gente vai plantar vasos, principalmente frutíferos em vaso, é importantíssimo que a boca desse vaso seja receptiva. O que é boca receptiva? É uma boca que seja mais aberta e permita que você tire ou você faça secção nas raízes que essas plantas, conforme é o bonsai, só que nós estamos falando de um bonsai gigante, não é considerado um bonsai, elas cultivadas em vaso, vai ser necessário você fazer essa secção de raiz, algumas de 3 em 3 anos, outras 1 vez por ano, dependendo do crescimento radicular daquela planta. No romã, em média, a gente fazendo aí de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos é mais do que suficiente. O que é essa prática que a gente tem que fazer? À medida que a planta vai ocupando as raízes dela, todo o espaço do vaso, ela não tem mais espaço para desenvolver, automaticamente ela para de emitir pelos absorventes. O que são esses pelos absorventes? São normalmente raizinhas formadas em dias e em horas, e essas raizinhas, aquelas brancas, que são responsáveis pela absorção de água e nutriente.
Quando a planta começa a absorver, a ocupar todo o espaço do vaso, chega o momento que eu tenho que, se possível, retirar melhor e seccionar aquela raiz. Eu tiro 1/3 daquele sistema reticular, eu corto literalmente. Com isso a planta vai sentir, isso é lógico, mas eu substituo ali por outro material, que a gente trabalha em vasos, normalmente com substratos comerciais. Eu não trabalho com terra, areia, adubo orgânico, trabalho com substratos comerciais, porque isso evita a compactação e fornece um meio muito propício para o desenvolvimento da raiz, sem ocorrer doenças, patógenos e micro-organismos que podem matar aquela planta. Então a gente fazendo a secção das raízes, eu complemento novamente com aquele substrato e ela volta a desenvolver, a produzir flores e frutos novamente. Quando eu não faço isso, mesmo que eu jogo água constantemente e jogo adubo constantemente, isso aí não vai ser o suficiente, porque ela vai ter pouca boca, entre aspas, poucos pelos absorventes, porque não vai conseguir formar ali pelos absorventes naquele local. Com isso, ela não absorve nem água e nem nutrientes de forma suficiente para o bom desenvolvimento dela, muito menos para a produção de flores e produção de frutos. Então, essas características são interessantes. A poda nele é importante? É sim. Se você quer fazer, independente se é o romã, não, ou se é o romã comum, você vai ter que fazer podas nele para ter uma boa formação daquela planta. Essa formação é em que sentido? Normalmente no final do inverno, início da primavera, a gente faz uma poda, vai depender da região mais fria, a gente faz um pouquinho mais para frente no início da primavera, regiões mais quentes que só esfriam no inverno ali à noite, você pode fazer no final do inverno ali, porque você não corre o risco de ter geada. Então a gente faz sempre essas podas de forma que dali para frente a chance de ter geada é mínima. E isso você sabe pelo histórico de cada região, que você tem aí por pelo menos 30 anos, como foram as temperaturas nos últimos 30 anos, se aquilo chegou a temperaturas geadas, são temperaturas que chegam aí próximo de 3 graus, que são poucos lugares no Brasil. Isso está normalmente em regiões mais altas ou no sul do Brasil, isso ocorre com mais frequência. Já em regiões sudeste, só em regiões mais altas que podem ocorrer isso aí, que a altitude daquele local é realmente mais alta e a temperatura mais fria naquele local. Então fica a dica aí. Tá aí um romã muito bacana para você ter como opção. Em vasos menores em casa, uma planta linda com folhagens muito bonitas, floração maravilhosa, que eu tenho certeza que qualquer um vai perguntar que planta é essa? E com os frutos realmente que são também comestíveis. Ou o romã comum que vocês viram aí. Até a próxima, inscreva-se no nosso canal e qualquer pergunta estou à disposição para responder ali da forma a mais rápido possível para tentarem tirar as suas dúvidas ali. Um abraço e até a próxima.